Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Realmente, o varejo tem sido um celeiro relativamente abundante de boas notícias, pelo menos nesses últimos 10 anos. De 2003 para cá, o varejo passou a crescer significativamente mais do que o PIB, 2, 3 vezes mais do que o PIB, até o ano passado, em que crescemos 8,4%, ou seja, praticamente 9 vezes o PIB. O Ricardo provavelmente vai dizer, mas também não é vantagem crescer 9 vezes mais do que um PIB tão modesto, mas 8,4% de crescimento sobre o ano anterior, já deflacionado, um crescimento robusto, e as perspectivas para o futuro são igualmente sorridentes. Eu acho que o consumo, a demanda, vai continuar exercendo o seu papel no progresso, no desenvolvimento. É verdade que aqui, praticamente todos os que expuseram até agora falaram num problema comum da queda vertiginosa da competitividade no nosso país. O custo Brasil crescendo exponencialmente. E esse triste fato tem impactos diferentes em duas metades da nossa economia. O varejo, infelizmente, está naquela metade que desfruta de uma certa... A palavra não soa bem aos ouvidos, mas é uma certa reserva de mercado geográfica. Com certeza, o custo Brasil, que atinge os varejistas brasileiros, são diluídos em todos os concorrentes, meu concorrente da esquerda, da direita, e isso ameniza um pouco os próprios efeitos. Mas a outra metade da economia brasileira, aquela que compete diretamente com o concorrente internacional, tipicamente a indústria, essa está pagando indiscutivelmente um preço caríssimo por essa escalada do custo Brasil. Eu vou gastar aqui meus 10 minutos em duas visões convergentes. A primeira é, como o Ricardo mencionou, o índice que a entidade que eu presido, o Instituto pelo Desenvolvimento do Varejo, vem aperfeiçoando essa metodologia praticamente desde que ele existe. Ele foi criado há 9 anos atrás. Essa metodologia reproduz o que faz já há décadas a National Retail Federation, a NRF americana, uma entidade secular que representa o varejo, que calcula anualmente o índice dos executivos de compras. Ele faz uma prospecção com essas pessoas que têm quase o dom sobrenatural da profecia comercial. Tem um sexto sentido, assim, que os faz ter uma bola de cristal muito apurada para saber se esse Dia dos Namorados vai ser melhor ou pior, se esse Natal vai ser pior ou pior. E a intuição dessas pessoas tem contribuído realmente para fazer um índice bastante preciso. O IDV, reproduzindo aqui essa metodologia, tem conseguido antecipar em 90 dias, com grande precisão, o que vai dizer a pesquisa do comércio do IBGE e eu acredito hoje, o índice antecedente mais preciso da economia brasileira. Os jornais do ano passado da semana passada, trouxeram notícias que expressavam a surpresa com o índice extremamente favorável da pesquisa do comércio do IBGE para o mês de julho. Só se surpreendeu quem não tinha visto o nosso relatório do IDV de 90 dias atrás, que acertou na mosca, os 6,6% de crescimento para o mês de julho, numa forte recuperação em relação a junho, esse sim, fortemente afetado pelas manifestações, a queda de confiança, até queda do nível de emprego, e todos esses indicadores se recuperaram, estão se recuperando em junho e agosto fortemente. E são as 4 frentes, os 4 drivers desse crescimento do varejo, que sofreram realmente um abalo, consequência da queda de confiança em junho. O grande fator foram as manifestações, mas todos esses frontes voltam a mostrar um comportamento bastante saudável, principalmente quando se aponta para o final do ano. O índice de confiança do consumidor já teve o pior momento em julho, em decorrência das manifestações de junho, mas já se recuperou para o patamar médio do ano em agosto. A inadimplência, totalmente sob controle, seria o primeiro indicador realmente de uma degradação
no campo do crédito, mas ao longo do ano, medido pela amostragem das 50 redes de varejo associadas do IDV. Ao longo do ano, a perspectiva é de queda de praticamente 1 ponto na inadimplência. Começou por volta de 6% e deve acabar por volta de 5%. Então, isso tranquiliza com relação ao fator crédito. A taxa de desemprego estável, e as expectativas para setembro de 8,3%, que é o ponto mais alto desde o fim de 2011, indo para 7,5% em outubro e 7,4% de dezembro. Isso significa, provavelmente já desenha o melhor trimestre do ano, descontada a sazonalidade, sendo o 4º trimestre. Ou seja, teria uma escadinha perfeita do pior momento no primeiro trimestre, o segundo trimestre já com a melhora. Esses números já mostram uma forte recuperação do terceiro e uma melhora ainda maior para o fim do ano. O outro aspecto que eu gostaria de salientar, aí já com um pouco mais de análise subjetiva e visão futura, mas que é um aspecto extremamente alentador pelo seu potencial de contaminação positiva de toda a economia, é a forte formalização do varejo. O varejo num país, dos países relevantes aí do mundo, as suas vendas agregadas representam entre 28%, 30%, 32% do PIB. Esse número não é muito diferente no Brasil. O Brasil, o varejo como um todo, representa 26% do PIB. A diferença é que aqui no Brasil existem 2 mundos completamente diferentes dentro desses 26%. Praticamente uma banda do varejo, quase 50%, é aquele varejo precarizado pela clandestinidade econômica, aquele varejo de baixa performance, sem nenhum juízo de valor, sem nenhum preconceito, aquele varejo da sacoleira, do feirante, do camelô, da pequena lojinha individual que sobrevive graças à informalidade. Esse é o varejo sem vocação para assumir o papel de extrema relevância numa cadeia de suprimento moderna que cabe ao varejo, que é o papel de líder desse processo, é o papel de locomotiva da cadeia de suprimento. Nitidamente, depois da revolução do leitor de código de barras, esse processo aconteceu nos anos 80, nos anos 90, nos Estados Unidos, o papel do varejo mudou. Com a tecnologia do código de barras, que hoje já se transforma numa revolução ainda maior da identificação por radiofrequência, da integração eletrônica da cadeia de suprimento, o comando da cadeia de suprimento, que era tipicamente na corporação industrial, e na maior parte dos setores, no meu setor, que é o setor têxtil, isso é muito visível, migrou e vem migrando para a corporação varejista. Eu acho que isso é uma jazida de produtividade que está à nossa espera aqui na economia brasileira. A visão dos próximos anos é de uma formalização e uma profissionalização fulminante do varejo. Assim como aconteceu, aqui foi mencionado o setor de pecuária de corte. Era um setor que, há 10 anos atrás, era 90% clandestino. E hoje abriga um gigante, que é o maior do mundo, a JBS Friboi, trazendo uma formalização que elevou esse setor a um patamar superior de competitividade. Da mesma forma, a construção civil, que era um setor extremamente clandestinizado. Aqui, qualquer um que tem mais de 30 anos como eu, lembra, há pouco tempo atrás, qualquer operação imobiliária era feita com subfaturado, com a mala de dinheiro. Tal. Isso é uma página virada da nossa história. Os IPOs das grandes construtoras trouxeram uma formalização extremamente salutar para esse setor, para não mencionar vários outros setores. Eu acho que esse processo agora chega definitivamente ao varejo e vai ter um efeito de contágio ainda maior do que a formalização desses outros setores tiveram. Fatores como a nota fiscal eletrônica, que já começa a se disseminar por todos os estados, a maior penetração do cartão de crédito, que chega agora até a base da pirâmide demográfica, dando um grande fator de formalização, a substituição tributária também em vários setores, que deu um forte impulso na formalização, e alguns outros, o SPED fiscal, que é o upload das informações contábeis agora chegamos a 2 milhões de empresas que entram no SPED fiscal e tem um forte estímulo
para a formalização. Então, eu acho que esses eram os dois aspectos que eu gostaria de dar. O de curto prazo, com números extremamente positivos para o final do ano e boas perspectivas para 2014, mais ou menos nesse mesmo patamar de crescimento, e a perspectiva futura com a predominância de um varejo de alta performance, que é ainda, infelizmente, um gargalo no desenvolvimento do Brasil. Um varejo de 50% do PIB de alta performance, que tende, no máximo até uma década, a se tornar amplamente predominante, trazendo um contágio, um efeito irradiador de competitividade e de produtividade em toda a economia. Era basicamente isso, Ricardo. Muito obrigado pela atenção.